E aliás, o tema da nossa mensagem de hoje é este: tentação versus provação. Porque há uma diferença monstruosa entre estas duas situações. Tentação é uma coisa e provação é outra coisa totalmente diferente. Então vamos ver aqui o que o irmão Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos lá? Meus irmãos, tende grande alegria quando caíres em várias tentações. Por quê? Vamos descobrir. Meus irmãos, tende grande gozo, alegria quando cairdes em várias tentações. Quantos aqui creem que Deus vai falar conosco através da sua palavra? Então eu vou reler e você repete após mim em bom som e em alta voz. Vamos lá? Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. E aí, você crê na palavra de Deus? Eu também creio. Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Senhor, que é digna de toda honra e de toda a aceitação, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir. Pai querido e Deus bendito, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa e incorrigível palavra vai ser pregada. Venha o Senhor mesmo e use a minha vida com poder, revelação e autoridade, e que esta palavra do reino, ela mesma vai e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um minutinho, por favor. Há uma diferença muito grande entre tentação e provação. Quando uma pessoa está sendo tentada, ela está sendo instigada para o mal, como se vê aqui nesta imagem. Tentação, instigar para o mal, para o pecado, causar desejo. Enquanto que a provação é estabelecer a verdade, é testar a lealdade. Vejam a diferença: tentação, instigar para o mal, causar desejo para o pecado, enquanto que provação é estabelecer a verdade, é provar a lealdade. Muitas vezes a provação, ela vem coberta de tentação. Às vezes, na provação encontramos elementos de tentação. Vejam comigo em João, capítulo 12, versículo 1 ao 9, ao 6. Vamos ler aí. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia. Atenção, porque aqui tem um texto, esse texto revela uma pessoa que está sendo provada, e dentro da provação tem um elemento de tentação. Esta pessoa, neste texto aqui, ela vai ser provada, e dentro da provação surge um elemento de tentação. Vamos lá. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos.
Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Atenção agora. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele dizia isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que se ali era lançado. Compreenderam aí? Observem, quando uma pessoa está sendo tentada, ela está sendo engodada. Engodar é cevar, é atrair, é seduzir. Tem alguém aqui que já pescou em rio ou em pesqueiro? Levante a mão. Como se faz para pescar em um rio virgem, ou em um rio selvagem, ou em um pesque-pague? Você pega ali um pouco de ração, ou de farinha, você pega ali um alimento que o peixe come, e no lugar que você vai pescar, você joga o alimento, sem isca, claro, sem anzol, você joga para cevar aquele lugar, para engodar aquele lugar, e depois que aquele lugar está cevado, o peixe, o cardume, começa a comer ali sem preocupação. É só jogar o anzol, porque o lugar já está cevado, já está engodado, e aí você pega o peixe. A tentação é a mesma coisa, ela é um engodo, ela é uma ceva, e normalmente o engodo é para seduzir a pessoa naquilo que ela é atraída. Qual era o pecado que atraía Judas? Vamos lá, gente. Qual era o pecado que atraía Judas? Era o dinheiro. Então, quando Judas vê aquele unguento sendo desperdiçado, ele ficou arrasado. Ele disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro? Na verdade, ele já estava pensando: se fosse o dinheiro, eu passaria a mão. Observe que ali Judas está sendo provado, mas dentro da provação surge um elemento de tentação. Quando eu era adolescente, há alguns dias atrás, quando eu era adolescente, eu trabalhei com um português chamado Noberto, seu Costa, e o seu Costa, ele trabalhava moda antiga. Ele não gostava de pagar pelo banco, ele pagava em dinheiro. Todo mês ele pagava ali em dinheiro. Eu não lembro bem quanto eu ganhava, mas eu acho, se eu não me engano, era R$ 2.800. Eu estou falando aí do ano de 1990, alguma coisa. Bom, a Cíntia ficou grávida. E você sabe que a mulher, quando engravida, antes de ter o bebê, ali chegando o 8º, 9º mês, ela sai de licença e não volta, né? Porque ela fica 6 meses para depois voltar, e normalmente quando volta tem férias vencidas, o RH dá férias e depois, tchau, mais ou menos assim. Ou a grávida, que agora é mãe, acaba optando por não voltar, porque a criança está com 6 meses, 7 meses. Aí a Cíntia engravidou, e o seu Costa disse assim: você não quer fazer os 2 horários? Eu pago para você o salário dela, e eu não preciso contratar uma outra pessoa, não preciso registrar uma outra pessoa, eu te pago por fora o salário dela. Só que para isso eu tinha que entrar às 6 da manhã e sair às 6 horas da tarde. Topei na hora.
Era uma época que eu precisava muito de dinheiro, tinha acabado de comprar o meu primeiro imóvel, estava pagando o meu primeiro imóvel, então todo o dinheiro a mais era bem-vindo. Imagine um salário a mais. Topei, beleza. Só que eu entrava às 6 da manhã com o seu Costa, acordava às 4:30 da manhã, ia até o ponto de ônibus, entrava na Hilux dele e ia com ele até o trabalho e voltava com ele. Dia de pagamento. Eu nunca contei o dinheiro na frente dele, nunca contei o dinheiro na frente dele. E sabe aquele mês que você está bem apertado? Ele me deu o pagamento, eu sabia que ia vir a mais, por causa da Cíntia, que eu estava cobrindo o horário dela. Ele pagou o meu salário, o salário que seria o extra, e ainda veio em torno de uns 300 ou 400 reais a mais. Eu só contei em casa. Quando eu contei, eu fiquei numa felicidade, né? Falei, caramba, arrebentei. Pensei comigo. Depois veio o seguinte pensamento: mas esse não é o combinado. Esse não foi o combinado. Aí eu separei com muita dó no coração, separei, se eu não me engano, foi 400 reais, os 400 que ele pôs a mais, coloquei no bolso, e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, eu perguntei, seu Costa, eu acho que o senhor fez uma conta errada. Depois dizem que português é burro, né? Ele disse, ora, pois, qual foi a conta que eu fiz errada? Aí eu disse, veio esse valor a mais. Eu estava sentado no banco de trás, ele no banco do motorista e a dona Rosa no banco do passageiro. Ele estendeu a mão, não olhou para trás, ele fez assim com a mão, ele fez assim com a mão, pegou o dinheiro e eu vi a hora que ele olhou para a mulher e riu. Eu vi a hora. O que você acha que era aquilo ali? Era um teste. Era um teste, mas não veio a tentação junto? Claro, porque eu poderia pensar assim, ele sabe que eu não conto o dinheiro na frente dele, veio a mais, ele está me dando, ainda que eu não quisesse pegar aquele dinheiro usurpando aquele valor, eu poderia ficar, porque foi ele que colocou errado, mas o combinado não sai caro. Se é certo o valor combinado, se viesse a menos eu não falaria? Se tivesse vindo 300 a menos eu não diria, seu Costa, desculpa, mas eu acho que o senhor contou errado, o senhor vai precisar confiar em mim, eu não contei o dinheiro, mas veio faltando 300, 400 reais, se viesse a menos com certeza eu falaria, como veio a mais eu entreguei. No mês seguinte ele fez de novo, aí eu pensei, esse português é burro mesmo, né? Se eu cair a primeira vez, ele acha que eu vou cair a segunda. Aí eu disse, seu Costa, já virou rotina esse negócio? Aí ele olhou de novo para a mulher e disse, ora pois, isso aí é um agrado para você. Ele aumentou 400, 300 ou 400 reais naquilo que a gente vinha combinando. Bom,